Deus seja louvado. Irmão, vamos aqui iniciar uma gravação em nome do Senhor Jesus. O tema desta mensagem é a voz de Deus nos últimos tempos. Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Não podemos deixar de falar aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. E o que Deus nos falar, nós passaremos para os habitantes da terra, através da nossa mensagem. Eis a voz dos teus atalaias da última hora, com uma palavra original. Fala, Senhor, teu servo ouve. Quando abrimos as Escrituras Sagradas, ouvimos a voz de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Vamos nesta mensagem abordar um assunto que muitos líderes religiosos não vão concordar. Mas o amado ouvinte, preste atenção à mensagem que tem a sua base nas Escrituras Sagradas, sem acrescentar e sem diminuir. Andamos passo a passo com as Escrituras Sagradas. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas da terra. Deixe o Espírito de Cristo Jesus entrar na sua mente para você entender a mensagem do Atalaia de Deus. Deixe Deus falar o seu coração através desta mensagem. Diga para Deus: agora, fala, Senhor, o teu servo ouve. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, guardado no tesouro de Deus nos céus, para ser revelado no final dos tempos, para os seus atalaias da última hora. Para cada época, Deus tem um profeta para levantar na terra. No século XXI não podia ser diferente. Deus está levantando o seu atalaia da última hora, com a palavra original, sem acrescentar e sem diminuir. Os atalaias de Deus andam passo a passo com as Escrituras Sagradas. Não vamos além do que está escrito, só vamos até aonde as Escrituras Sagradas vão. Não temos ousadia de acrescentar nem de diminuir o que foi escrito pelos homens santos de Deus no passado. Deus nos colocou na torre de vigia e disse: o que ouvir da minha parte, avisa para o povo da terra, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Dá o meu recado através das mensagens escritas e gravadas em CDs. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. O que Deus nos falar, nós escreveremos na mensagem para o povo da terra ouvir. Não estamos inventando nada. Estamos mostrando os acontecimentos dos nossos dias atuais. E o que em breve vai acontecer com o povo religioso da terra por não darem ouvido ou crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divina. Se fizer uma pesquisa sobre os que creem nas Escrituras Sagradas, as pesquisas nos mostram que o percentual é muito alto dos que vão dizer que acreditam nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. É muito fácil de se dizer que crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. O difícil é pôr em prática o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Todas as religiões da terra professam que crê nas Escrituras Sagradas, mas a prática zero, só na teoria. Estamos na torre de vigia para ouvir o que Deus tem a falar para o povo da terra, através das Escrituras Sagradas. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em Ezequiel capítulo 33, versículo 1 a 20. O título da palavra: o ofício do verdadeiro profeta. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus e constituir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, e ele tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se porém se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas quando o atalaia vir que vem a espada, e ele não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhe aviso. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares
dissuadir o ímpio do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu mau caminho para que ele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles, como viveremos nós? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo, pela sua justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça e praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, e se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão e a justiça, se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia os filhos de Israel, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. E quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por estas viverás. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós estamos vivendo dias difíceis na terra, com tanta apostasia na terra, dentro das religiões. Tem líderes religiosos na terra pregando para os seus ouvintes que salvo uma vez, salvo para sempre. Ninguém perde a salvação. Pregar que salvo uma vez, salvo para sempre, e não há risco de perder a salvação, é chamar os profetas de Deus de mentiroso, ou chamar o próprio Deus de mentiroso. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele mostra que o homem pode perder a sua salvação. No capítulo 3, repete outra vez que o homem perde a sua salvação se não permanecer até o fim da sua vida aqui na terra. No capítulo 33, versículo 1 a 20, o qual nós tomamos como base para a nossa mensagem, ele prega esta terceira vez que o homem perde a salvação. Como atalaia de Deus, não podemos nos omitir de avisar para estes líderes religiosos da terra que eles estão longe de compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Quem entende as Escrituras Sagradas nos seus originais, prega o que está escrito e não acrescenta nem um tio, nem um cedilhas. Nestes líderes religiosos que pregam salvo uma vez, salvo para sempre, e não há perigo de perder a salvação, nestes líderes está se cumprindo aquelas palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Sabe, porém, isto que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, sobrevirão dias penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a Deus e aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprovados quanto à fé. Não irão avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi daqueles. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, quem pode ver as Escrituras Sagradas como os atalaias de Deus estão vendo hoje? Nós estamos vendo as Escrituras Sagradas nos seus originais. O que está acontecendo com muitos líderes religiosos da terra é que eles estão privados do conhecimento das Escrituras Sagradas nos seus originais. É como disse o nosso Divino Mestre quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Os apóstolos perguntaram por que o Senhor só fala por parábola. Veja Mateus 13, versículo 10 a 16. Jesus responde-lhes e diz: eu falo por parábola porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. E com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você, amado ouvinte, sabe quem cegou o entendimento de muitos líderes religiosos para eles não compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais? É os estudos teológicos da falsamente chamada ciência. Todos os que estudarem a ciência teológica estão como aqueles religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Para você, amado ouvinte, não ter dúvida do que estamos falando sobre a ciência teológica, veja as santas palavras do nosso Divino Mestre, Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele confirma estas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que Deus não revela para os sábios e entendidos da ciência teológica os mistérios das Escrituras Sagradas. Veja, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Para o amado ouvinte não ter dúvida do que estamos falando, o irmão Ferreira, o qual Deus colocou para ser o atalaia da última hora, para dar o recado de Deus para os religiosos da terra, através das mensagens escritas e gravadas em CDs, este irmão nunca estudou em escola do mundo. Aprendia a ler e a escrever com as Escrituras Sagradas. O único livro de estudo do irmão Ferreira é a Bíblia Sagrada. Quando Deus me colocou na torre de vigia, me garantiu que me revelaria as Escrituras Sagradas nos seus originais. Deus falou para o seu atalaia que não acrescentasse nem diminuísse, nem um tio, nem um cedilha. Quando Deus me colocou na torre de vigia, foi uma das coisas que eu me preocupei em perguntar para Deus sobre as religiões da terra. Porque as religiões e os seus líderes se firmam na sabedoria humana da terra. Deus falou para o seu atalaia da última hora: o seu ponto básico é as Escrituras Sagradas, porque eu vou lhe revelar as Escrituras Sagradas nos seus originais.
Não temos os religiosos da terra, porque os religiosos e suas religiões não compreendem as escrituras sagradas nos seus originais. Perguntei para Deus se existia religião pura e sem mácula aqui na terra. Deus me revelou Tiago 1, 26 e 27. Deus me disse que ali estava a verdadeira religião na terra, que eu examinasse qual era a religião na terra que estava isenta das corrupções do mundo. Fiquei a pensar onde eu poderia encontrar na terra uma religião que estivesse isenta das corrupções do mundo. Será que nós podemos encontrar na terra uma religião que esteja guardando ou se guardando das corrupções do mundo? Não se assuste com o que vamos revelar para você, amado ouvinte, sobre as religiões da terra. Mais de 90% das religiões da terra não crê nas escrituras sagradas como verdades práticas. Eles crêem somente nas escrituras sagradas, mas na teoria. Porque foi assim que eles aprenderam com os seus líderes da teologia mundana aqui na terra. A teologia mundana da terra tem cegado as lideranças religiosas dos nossos dias atuais. Veja a passagem das escrituras sagradas que nós tomamos como base para a nossa mensagem, Ezequiel capítulo 33, 1 a 20. Aonde o profeta de Deus, como um atalaia no seu tempo, que ele existia aqui na terra, ele mostrava que o homem pode perder a salvação. Quantas e quantas religiões na terra discordam com a mensagem do profeta de Deus e estão pregando em rádios e televisão que o homem não perde a salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. O profeta de Deus não estava falando de si mesmo, era assim diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Veja que o profeta de Deus nos mostra o justo e o ímpio. Em todas as escrituras sagradas está escrito que a salvação é para os que obedecem e para os que perseverarem até o fim, enquanto viver aqui nesta baixa terra. Veja se o profeta Jeremias concorda com a mensagem do profeta Ezequiel. Veja, Jeremias capítulo 17, versículo 3. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, e os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Como é que um homem que o Senhor risca o seu nome do livro da vida e escreve na terra pode continuar sendo salvo? Se o tal abandonou o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é como disse o atalaia de Deus, o profeta Ezequiel: se o justo deixar sua justiça e for praticar iniquidade, Deus apaga da sua memória as obras de justiça que o justo praticou quando era justo. Agora Deus não reconhece o tal como um justo, mas sim como um ímpio. Se o ímpio deixar de praticar a impiedade e se converter passando a praticar obras de justos, Deus apaga da sua memória as obras de impiedade que o ímpio praticou quando era ímpio. Agora não é mais um ímpio, mas sim um justo. Muitos se justificam que são justos, pensando que a sua justiça vai lhe salvar no dia que ele se tornar um ímpio. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse para João no Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer será assim, vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui vem a confirmação do profeta Jeremias 17:13. Quando o homem se converte, Deus escreve o seu nome no livro da vida. Quando o homem se desvia dos caminhos do Senhor Deus risca o seu nome do livro da vida e escreve na terra. Como um homem com o seu nome escrito na terra continua salvo? O Senhor Jesus Cristo tem poder para escrever os nomes dos homens no livro da vida e tem poder para riscar o nome dos homens do livro da vida. Será que o apóstolo Pedro concorda com a tese de muitos líderes religiosos que salvo uma vez, salvo para sempre, e que o homem não perde a salvação? Veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da verdade,
ou seja, o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado pelo Senhor Jesus Cristo. Deste modo sobreveio-lhes o que se diz um provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Para um bom entendedor, meia palavra basta, para ele ver que as escrituras sagradas não concordam com esta tese de muitos líderes religiosos da terra, que o homem não perde a salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Como é que o estado do desviado se torna pior do que o primeiro, quando estava no mundo? O mesmo, assim é este tal, e ainda continua salvo. Então, neste caso, o tal já era salvo, mesmo andando nos caminhos da injustiça na terra. Pedro disse para os seus ouvintes que melhor que estas pessoas não tivessem conhecido o caminho da justiça, de que conhecer e se desviar do santo caminho da justiça. Estas palavras de Pedro têm o dedo do Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre. Veja Lucas capítulo 12, versículo 47 a 48. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra os dois estados do homem, quando o homem conhece a vontade de Deus e o homem antes de conhecer a vontade de Deus. Aqui conhece a justiça de Deus e não pratica, será castigado com muito mais rigor do que o que não conheceu. Aqui está a confirmação das palavras de Pedro, que é melhor que o tal não tivesse conhecido o caminho da justiça, de que conhecer e se desviares. Como é que um homem comparado com um cão e uma porca ainda continua salvo? Cão e porco não têm salvação. Em Apocalipse, o anjo do Senhor Jesus Cristo nos mostra que os cães não vão poder entrar na cidade santa, vão ficar do lado de fora, batendo na porta. Apocalipse 22:15. Estas palavras são fiéis e verdadeiras e são dignas de aceitação, porque não são palavras de homens aqui da terra, são palavras do anjo do Senhor Jesus Cristo, que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então a nossa salvação depende da nossa obediência aos santos mandamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Conforme disse o escritor aos Hebreus capítulo 5, versículo 9. Quem conhece o santo mandamento do Senhor Jesus Cristo, e ele não pode voltar atrás, tem que permanecer até o fim da sua vida terrena. Veja as santas palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 10, 22. Ele disse: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Muitos líderes religiosos pregam que Jesus deu a nossa salvação e ele não toma. Concordo com a tese de que Jesus não toma aquilo que ele dá. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. É verdade, o Senhor Jesus Cristo não lança ninguém fora. Os homens é quem se lançam fora por conta própria. O homem, enquanto estiver aqui na terra, ele tem o direito de escolher o que ele quiser, a salvação ou a perdição. O homem pode viver o tempo que ele quiser aqui na terra, na perdição, aqui na terra. Mas quando ele conhecer os caminhos santos do Senhor, ele não pode mais voltar atrás. Ele não pode mais se desviar do santo caminho da justiça. Se ele conhecer o caminho da justiça e se desviar, não resta mais sacrifício pelo pecado da rebeldia. Nós provamos dentro das Escrituras Sagradas. Veja, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Estas pessoas que o escritor aos Hebreus está se referindo é aquelas pessoas que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, quando ele diz: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E em outra passagem, o Senhor Jesus Cristo vai chamar estas pessoas de malditos,
Veja Mateus 25, 41 e 46. Então naquele dia os justos vai ser reconhecido como justo e os injustos reconhecido como injusto. É por isso que muitos naquele dia vão reclamar dizendo: Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo, expulsamos até os demônios no teu nome. Agora é aonde entra outras vezes as santas palavras do profeta Ezequiel 33, 1 a 20, aonde ele mostra o justo e o ímpio, mostra o ímpio convertido, mostra o justo desviado, que agora não é mais reconhecido como justo, mas como os praticadores de iniquidade. Veja, Lucas também, ele narrou estas mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja, Lucas capítulo 13, versículo 22 a 28. Quando alguém pergunta para Jesus Cristo: Senhor, são poucos que se salvam? Ao que respondeu o Senhor Jesus Cristo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa entrar e fechar a porta, e vós de fora começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde vós sois. Então vão começar a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali vai haver choro e ranger de dentes, quando vocês virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Como atalaia de Deus, o que nós podemos ver da torre de vigia é que é muito triste de se revelar para os habitantes da terra. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 13, versículo 41 a 43, mostrou que no dia da sua vinda gloriosa, ele não vai pisar nesta baixa terra. Ele vai mandar os seus anjos para ajuntar do seu reino todos os que causarem escândalo e tropeço, e os que praticaram a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Amado ouvinte da palavra de Deus, quem já imaginou no seu coração o quanto tem de líderes religiosos na terra que estão servindo de tropeço para o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Tem muitos líderes religiosos na terra que não estão compreendendo a linguagem do Senhor Jesus Cristo e estão pensando que só porque ele chama Senhor, Senhor, só por isso ele vai ter o direito de entrar no reino de Deus. Vamos meditar um pouco nestas palavras do Senhor Jesus Cristo de Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntavam os ramos do seu reino, todos os que servem de tropeços e os que praticam iniquidade. Se o amado ouvinte prestou atenção, vai ver que aquela palavra que o Espírito de Cristo usou para com o profeta Ezequiel foi usada por Jesus Cristo em Mateus 13, 41. Filho do homem, não tem uma soma exata de quantas vezes é mencionado esta palavra no livro de Ezequiel, a palavra filho do homem. Você sabia, amado ouvinte, que quem falava na boca dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, era o Espírito de Cristo? Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 12. O mesmo Espírito de Cristo está agora, no final dos tempos, revelando para o seu atalaia da última hora segredos dos céus, que estava guardado para o dia determinado. Agora, no século 21, aprove a Deus levantar na terra o seu atalaia da última hora para dar um recado para os líderes religiosos do seu tempo. Nós sabemos que a nossa mensagem não vai ser bem aceita pelos líderes religiosos da terra. Mas nós fomos levantados como atalaia de Deus na terra, não para agradar os homens que lideram as religiões da terra. Nós estamos com a mesma coragem dos servos do passado para dar o recado de Deus para os habitantes da terra. Cremos que aqueles religiosos do passado não aceitaram os atalaias do passado, porque eles pregavam o que Deus mandava falar. Como Deus disse para o profeta Ezequiel: dá o meu recado, ou que eles ouçam, ou que deixem de ouvir. Fala o que eu te mandar falar. Estamos na linhagem do profeta Ezequiel, mostrando para os habitantes da terra
o grande perigo das religiões da terra por não darem crédito aos santos profetas de Deus. A maioria dos religiosos da terra brincam de salvação. E esta brincadeira vai sair muito caro para os que se divertem com a salvação aqui na terra. As igrejas dos religiosos da terra estão cheias de gente brincando de ser salvos. Como a tarefa de Deus, o que nós podemos ver da torre de vigia, o mesmo que o apóstolo Pedro viu no seu tempo. Veja 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 19. Pregadores de heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas falsas doutrinas. Movido pela ganância, farão do povo que são seus fiéis, eles farão deles negócio, vendendo a salvação por um preço muito baixo, quando o Senhor Jesus Cristo pagou um preço tão alto. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7:23, não vos torneis servo dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A terra está cheia de lobos cruéis procurando uma presa para a sua religião, prometendo libertação quando eles mesmos são escravos da corrupção. Veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, Colossenses 2:8, Atos 20, 29 a 35. Será que o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos pregaram uma salvação tão fácil como pregam as lideranças religiosas dos nossos dias atuais? Vamos ver se o Senhor Jesus Cristo pregou uma salvação tão fácil como pregam os líderes religiosos dos nossos dias atuais. Vejamos Mateus capítulo 16, versículo 24. O que significa cruz para o amado ouvinte? Qual será a cruz que o Senhor Jesus Cristo está falando na sua palavra? Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Ele disse: os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com os maus desejos e vícios. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 14, Paulo prega que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja que Paulo mostra que a salvação é para os que não andam inclinados para os desejos carnais. Não vamos perguntar se tem muitos religiosos aqui na terra que andam inclinados para a carne. Nós vamos perguntar se tem muitos líderes religiosos na terra que andam inclinados para o espírito. Se a maioria dos líderes religiosos da terra andam inclinados para a carne, como os seus fiéis podem andar inclinados para o espírito se eles são muito obedientes aos seus líderes religiosos? É muito triste de se revelar para o povo da terra, mas não podemos nos omitir de revelar esta grande verdade para os religiosos da terra. A culpa do povo religioso da terra não obedecer a Deus e a sua santa palavra aqui na terra está nos seus líderes religiosos. Se os líderes religiosos obedecessem a Deus e a sua santa palavra aqui na terra, os seus fiéis obedeciam a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Um atalaia de Deus não pode liderar uma religião na terra, porque um atalaia de Deus é considerado como um louco para os religiosos da terra, porque foi assim que os religiosos consideraram o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Veja Marcos capítulo 3, versículo 21, João capítulo 10, versículo 20, Atos 24, versículo 5. Disseram que Jesus Cristo estava louco e tinha perdido o juízo. Paulo era uma peste e promotor de confusão, e chefe da seita dos nazarenos. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10, 24 a 28, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, o que não são capazes de dizer com os seus servos? Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos escutais aos ouvidos dos telhados, pregoai-o. E não temais aos que matam a carne, ou seja, o corpo, e depois não podem fazer mais nada. Temei
antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Será que os líderes religiosos da terra e os seus fiéis estão aprendendo do Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Será que os líderes religiosos e os seus fiéis estão imitando o apóstolo Paulo? Veja Mateus 11 e 29, 1 Coríntios 11, 1. Quem podia pregar a palavra original? Ou quem pode pregar a palavra original hoje nos nossos dias atuais? Como o Senhor Jesus Cristo pregou no seu tempo e os seus apóstolos. É como o apóstolo Paulo disse. E o Senhor tem nos capacitado para compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais. As Escrituras Sagradas hoje, nos nossos dias atuais, é uma parábola. Quase ninguém na Terra está entendendo as Escrituras Sagradas hoje, nos nossos dias atuais. Também com a naturalidade que tem os humanos da Terra, não dá para eles compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Porque as Escrituras Sagradas é um livro espiritual e o homem natural não pode compreender um livro espiritual. O homem natural não pode entender as Escrituras Sagradas porque para eles são loucura. Assim, a sinceridade das Escrituras Sagradas é muito grande, como afirmou o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Veja, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16. Você, amado ouvinte, já imaginou o que Deus tem preparado para os que obedecem às Escrituras Sagradas aqui na Terra? Você também já parou um pouco para pensar o que Deus tem preparado para todos os que forem desobedientes às Escrituras Sagradas aqui na Terra? Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas teve o seu início no livro de Gênesis e o seu término no livro do Apocalipse. Nós já estamos no Apocalipse. Nunca se viu uma crise espiritual como estamos vendo hoje nos nossos dias atuais. E essa crise espiritual está atingindo o mundo inteiro. As Santas Escrituras Sagradas perdeu a validade na Terra. Para mais de 50% dos religiosos da Terra, as Escrituras Sagradas não têm mais valor na Terra. O que prevalece na Terra, no meio dos religiosos, é dogma e preceitos humanos de homens que querem ser mestres e não entendem nem o que com tanta certeza afirmam, conforme disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 10. O que nós podemos ver da torre de vigia é que as Escrituras Sagradas estão seladas para mais de 90% dos religiosos da Terra. Mais de 90% dos religiosos da Terra estão lendo as Escrituras Sagradas todos os dias nas suas igrejas, mas não estão entendendo nada. Somente o Espírito Santo pode dar entendimento aos humanos da Terra, para eles compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Sem o Espírito Santo, os homens interpretam as Escrituras Sagradas ao seu bel prazer. Nós não podemos interpretar as Escrituras Sagradas ao nosso modo, porque as Escrituras Sagradas já são interpretadas pelo Espírito Santo. Nós temos o direito só de ler, e o Espírito Santo é quem faz entender o que nós estamos lendo nas Escrituras Sagradas. Vamos dar só um exemplo, como os homens religiosos que lideram as religiões da Terra não estão entendendo as Escrituras Sagradas nos seus originais. Abra a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 10 de São João, versículo 1 a 16. São palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. E depois de ter conduzido para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele falava.
Tornou-lhes, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenários e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amado ouvinte da Santa Palavra de Deus, como os líderes religiosos da terra, que têm um título de pastor, estão entendendo estas palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas na terra? Será que eles estão entendendo nos seus originais? Ou estão entendendo pela carne? Somente o Espírito Santo pode fazer os homens que lideram as igrejas da terra entenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Muitos líderes de igrejas dizem que são seguidores de Jesus Cristo e que a sua igreja está de acordo com a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é a base verdadeira para ver um retrato das igrejas primitivas. Agora é um desafio que o irmão Ferreira faz para um líder de uma igreja que tem um título de pastor, aonde encontramos em Atos dos Apóstolos Pedro, João, Paulo e os demais apóstolos elegendo pastores para ficar à frente dos primitivos cristãos. Veja Atos 14, 23. Porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não se identificavam como pastores? Você sabia, amado ouvinte, que até o ano 1517 não tinha homens intitulados pastores nas igrejas? Depois da reforma que Martinho Lutero fez, renunciando o catolicismo romano, daí para cá tem se levantado na terra milhares e milhares de homens intitulados pastores na terra. Qual é o valor que tem as santas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em João capítulo 10, 1 a 16? Nunca confunda o dom de pastor com o título de pastor. O dom de pastor é dado por Deus ao homem para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra. Quanto que o título é dado pelo homem ao homem. O homem que tem o dom de pastor, ele não aceita um título de pastor. Como atalaia de Deus, não estamos aqui para defender uma religião na terra. Deus nos colocou na torre de vigia para defender a palavra original da maneira que ela foi escrita. Não podemos acrescentar nem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Quando Deus nos colocou na torre de vigia e nos deu um ministério, Deus consagrou o ministério do irmão Ferreira, de ministério atalaia da última hora, de volta à palavra original. Nunca passou na mente do irmão Ferreira de fundar uma igreja para ele liderar. Jamais eu quero ser um líder de uma religião aqui na terra. Por quê? A maioria do povo religioso da terra não pode suportar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões da terra. Estamos vivendo aqueles dias que Paulo profetizou na sua segunda carta a Timóteo. Veja, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, ademoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Aqui está o retrato ao vivo e a cores de muitos líderes religiosos da terra. Nós estamos no tempo em que poucos estão suportando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo dentro das igrejas dos religiosos da terra. O desejo dos líderes e dos seus fiéis é de ouvir coisas agradáveis. A palavra pecado não existe mais hoje nos nossos dias atuais.
Botaram um apelido no pecado, agora é somente falha. O modernismo está tomando de conta das religiões da terra. O nosso país brasileiro está se tornando uma Sodoma. Os sodomitas estão tomando conta das ruas das nossas cidades, do nosso país brasileiro. Nós, como Atalaia de Deus, estamos vendo a nossa nação do mundo inteiro no Vale da Decisão. Deus está dizendo hoje para os habitantes da terra: vocês têm uma decisão hoje, ao ouvirem a mensagem do meu Atalaia da última hora. Hoje tomo como testemunho o céu e a terra contra os que rejeitarem a mensagem do meu Atalaia da última hora. O que o meu Atalaia da última hora está pregando não é uma invenção dele, é o que eu estou revelando para ele na torre de vigia. Eu revelei as escrituras sagradas nos seus originais para o meu Atalaia da última hora. O meu Atalaia não está exigindo nada demais dos religiosos da terra. Ele só está exigindo dos religiosos da terra que acreditem nas escrituras sagradas e ponham em prática nas suas religiões da terra. Diz Deus pela sua santa palavra: convertei-vos, convertei-vos à minha santa palavra, ó habitantes da terra. Não pequem voluntariamente, porque se vocês pecarem voluntariamente depois de tantos conhecimentos das minhas santas palavras, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de queimar os adversários. Existe um grande adversário de Deus, é o mundo. Nós estamos dizendo isto com base nas santas palavras dos santos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Veja, João capítulo 7, versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a todo aquele que pregar contra as suas obras malignas. Veja 1 João 2, 15 e 16. Quem ama as obras do mundo, o amor de Deus não está nele. Tudo neste mundo vai passar, mas quem estiver de acordo com a santa palavra de Deus permanece para sempre e nunca será confundido nem envergonhado em tempo algum. Veja Tiago capítulo 4, versículo 4. Ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo está se tornando adversário de Deus. Deus tem um fogo preparado para queimar os seus adversários. Não é brincadeira, é a santa palavra de Deus que diz, pela boca dos seus santos, que obedeceram à santa palavra de Deus enquanto viveram nesta baixa terra. Todos os religiosos da terra estão no vale da decisão para escolherem a quem eles querem seguir aqui na terra, se ao mundo ou à santa palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém aqui na terra pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Veja Lucas 16, versículo 13. Quando o Senhor Jesus Cristo disse estas palavras, os religiosos zombaram dele. Quantos e quantos líderes religiosos da terra que estão se tornando adversários de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra? Um líder religioso que dá apoio à política na sua igreja está amando o mundo e se tornando inimigo de Deus, como disse Tiago 4,4 e 1 João 2,15, disse João. O incrível é que muitos líderes religiosos e os seus fiéis, mesmo se tornando inimigo de Deus, ainda querem entrar no céu à força. Mesmo sem obedecerem às santas palavras de Deus, ainda afirmam com muita convicção que vão para os céus. O passaporte do cristão para entrar nos céus é obedecer às santas palavras do Senhor Jesus Cristo enquanto viver aqui na terra. Veja Hebreus 5:9, João 3:34 a 36. Quem não obedece às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, sobre este tal, ele vai ser queimado pelo fogo de Deus, como os sodomitas no tempo de Ló, o justo homem de Deus. Você, amado ouvinte, sabe quem quer entrar no céu à força e não vai poder entrar no céu? Não precisa nem dizer, porque todos os que leem as escrituras sagradas sabem quem foi expulso do céu aqui para a terra.
com uma condição de nunca mais poder entrar no céu. Então, como ele sabe que não pode entrar mais nenhum um dia no céu, a missão dele aqui na terra é enganar os religiosos da terra, que entram no céu de qualquer jeito, mesmo se tornando inimigo de Deus. Vejamos Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel. Mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, quem engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado na terra o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para a terra com grande ira, sabendo que o seu tempo é pouco na terra. Este grande inimigo de Deus foi lançado na terra e está enganando a muita gente religiosa aqui na terra. Você sabe quem comanda as riquezas deste mundo? Veja Mateus 4, versículo 8. Se você não sabia, fica sabendo agora. Os reinos deste mundo é o dinheiro, e ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta baixa terra, ele aprovou as riquezas terrenas. Veja Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 10. Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça muitos têm se desviado da fé cristã para se unirem com a política do mundo. Amado ouvinte e amigo da palavra de Deus, nesses últimos tempos, o inimigo das nossas almas tem conseguido muitos fiéis para lhe seguir aqui na terra. O povo mais fácil de ser enganado pelo inimigo das nossas almas é o povo religioso. Veja que grande engano para os religiosos da terra. Levante a sua mão, aceite Jesus como Salvador, que você vai morar no céu. Assim pregam mais de 90% dos líderes religiosos aqui da terra. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mesmo que se desviar dos caminhos de Deus, continua salvo. É um dos maiores enganos que os líderes religiosos da terra estão implantando no mundo religioso, prometendo salvação para o povo da terra por um preço tão baixo. Mais de 90% dos líderes religiosos da terra pregam uma tese errada de maldição, que quem não paga o dízimo não pode entrar no reino de Deus. Quem pregar a doutrina do dízimo está na lei separado de Cristo. Quem pregar a doutrina do dízimo como garantia de entrada no reino de Deus está profanando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que ele fez para pagar um preço tão alto para resgatar os homens da maldição da lei do velho pacto. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: na lei, quem transgredia a lei morria sem misericórdia. Agora veja o castigo de quem profanar o sangue de Jesus Cristo e fizer agravo ao Espírito da graça. Quem pregar uma doutrina diferente da doutrina que o Senhor Jesus Cristo pregou, seja anátema. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 29. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12. Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 21. Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 13. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1 a 4. Quem pensar que pagando o dízimo vai entrar no céu, está sendo enganado pelo inimigo de Deus. Veja Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz assim: o fim da lei é Jesus Cristo para justificar todos aqueles que lhe obedecem aqui na terra, como disse o escritor aos Hebreus capítulo 5, versículo 9. Como atalaia de Deus, estamos avisando ao povo religioso da terra o grande perigo que eles estão correndo por não obedecerem às santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas aqui na terra.
O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos pregaram uma verdadeira doutrina. E Pedro disse: esta é a verdadeira graça. Esta é a verdadeira graça de Deus na terra. Nela permanecei firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo, que em breve virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que permanecem firmes até o fim para a conservação da nossa alma. Se o amado ouvinte entendeu a nossa mensagem, ficou sabendo que nós só seremos salvos se formos firmes e fiéis à santa palavra de Deus aqui na terra, sem nunca desviarmos dos santos mandamentos, dos santos caminhos do Senhor Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas nos afirmam com muita segurança que o homem que conhece o caminho santo do Senhor e se desvia dos seus caminhos, o seu nome está escrito na terra, conforme Jeremias 17:13, 2 Pedro 2, 20 e 22. Quem acrescentar não tem salvação, quem diminuir não tem o direito de entrar na cidade santa. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas dos últimos tempos, enquanto não toca a última trombeta. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Houve batalha no céu, o arcanjo Miguel e os seus anjos. Houve batalha no céu, o arcanjo Miguel e os seus anjos reunidos em conselhos batalhavam com desvelo contra o dragão vermelho. Porém não prevaleceram, foram expulsos de lá, e nem tampouco se achou ali no céu o seu lugar. Ele foi precipitado, a antiga serpente Satanás, foi com seus anjos lançado na terra e ao céu não irão jamais. Ouviu a voz ecoar lá no céu eterno Sião. Agora chegada está a nossa grande salvação. Eis que já foi derribado o grande dragão acusador, que todo dia e de noite acusava-nos diante do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta, uma estrela do céu sobre a terra caiu, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então aquele poço ele abriu, e como fomo, qual grande fornalha, subiu do abismo, escurecendo o sol. Daquele fomo saiu gafanhoto para ferir aos homens que vivem no pó. Foi ordenado como escorpião, para na erva da terra não fazerem mal. Somente aos homens que vivem na terra, que não tem na testa de Deus um sinal. Naqueles dias os homens da terra buscarão a morte e não acharão. Porém o povo remido no sangue estarão com o Cordeiro no monte Sião. E vi descendo do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma cadeia na mão. Prendeu o dragão, o acusador tirano, foi Jesus o soberano. Sua sentença o anjo selou 1000 anos. O anjo lançou no abismo e ali o encerrou. Pôs sobre ele seu selo e fortemente o amarrou, para que durante 1000 anos não mais engane as nações, e com seus planos diabólicos causando terror e tribulações. Agora será detido, entregue à escuridão. Deus atendeu ao gemido do seu povo, os cristãos, que
vão passar o milênio longe das dores e aflições. Na linda pátria querida, a eterna vida eles gozarão. O evangelista viu tronos, então foi-lhes dado o direito de ali se assentar. E sobre aqueles que se assentaram nos tronos o rei deu poder de julgar. E viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. E todo o seu sangue foi derramado, também traspassado, morrendo na cruz. E viu as almas dos crentes pioneiros, que são os herdeiros do reino do céu. Morreram em sua fé, não negaram ao mundo, pregaram a palavra de Deus. Não adoraram a besta e nem sua imagem, e nem receberam sinal. Estes com Cristo, o Rei soberano, durante 1000 anos irão triunfar. Houve batalha no céu, o arcanjo Miguel e os seus anjos. Houve batalha no céu, o arcanjo Miguel e os seus anjos reunidos em conselhos batalhavam com desvelo contra o dragão